Olá, este é um projeto de melhoria na fabricação de engrenagens por simulação no Arena. Os integrantes do projeto são Alexandre Helmer, Alisson Ziotto, Guilherme Cristo, Iago Gomes, Kathleen Muniz, Manuela Schneider e Matheus Nunes. Um dos grandes desafios das empresas está relacionado com a implementação de melhoria dos seus processos, dos mais simples aos mais complexos. Com isto, surge a necessidade de realizar testes dentro da realidade real, dentro das fábricas e indústrias. Porém, devido à alta demanda, muitas das vezes o processo acaba ocorrendo de forma interrupta. Nesse sentido, surge a necessidade de usar alguns softwares que conseguem fazer simulação para obter um resultado esperado. Uma dessas ferramentas é o software Arena. Por este programa, é possível modelar ambiente gráfico integrado a uma simulação, que contém todos os recursos para modelagem de processos: desenho, animação, análise estatística e análise de resultado. Este projeto possui a finalidade de descrever como foi realizado o modelo de fabricação de engrenagens em uma fábrica que atualmente trabalha com saldo de lucro negativo. A demanda diária de produção da fábrica é de 60 engrenagens do tipo A e 240 do tipo B. Os processos da fábrica se dividem em 3 processos: processo 1, 2 e 3. No processo 1, nós temos a máquina 1C, que tem um tempo de fabricação de 49 segundos, tempo de setup de 45 minutos e tempo de inspeção de 1 minuto a cada 40 peças. No processo 2, nós temos a máquina 2C, com tempo de fabricação de 56 segundos, ela não tem tempo de setup e 1 minuto de inspeção a cada 40 peças. No processo 3, nós temos a máquina 5B, que ela tem um tempo de produção de 80 segundos, um tempo de setup de 30 minutos e um tempo de inspeção de 1 minuto a cada 40 peças. A fábrica analisada possui 3 áreas fixas, que são elas: a área de manutenção, a sala de ferramentas e a sala de engenharia e administração. O processo produtivo dessa fábrica inicia no recebimento de matéria-prima, passa pela máquina 1C, da máquina 1C vai para a máquina 2C e da máquina 2C ela segue para a máquina 5B e finaliza o processo na área de expedição. Olá, eu me chamo Alisson e eu vou falar um pouco sobre o operador, a empilhadeira e outras informações. O operador ele demora 10 segundos para carregar a máquina e demora 10 segundos para descarregar a máquina. As empilhadeiras são usadas para transportar as peças para uma distância maior que 5 metros e possuem a velocidade de 5 segundos por metro quadrado. Outras informações: dias disponíveis por mês 21 dias, turnos 2, horas disponíveis por turno 8 horas. Eficiência de 85%, pois o funcionário ele precisa realizar as suas necessidades. Horas úteis para a produção 13,6. Custo do funcionário 2.850, incluindo encargos. Custo da estrutura fabril R$10.000 por turno. Custo da matéria-prima R$10 e o preço de venda do produto R$25. Para iniciar a montagem do fluxograma no Arena, foi usado o Create para a engrenagem A e B e em seguida foi utilizado o módulo Assign para que quando a produção das engrenagens chegar a 650 entidades, a produção dela é parada e o fluxo de produção das engrenagens B é liberado. E foi colocado também o módulo Station para indicar a estação referente a cada processo, né? O primeiro é onde está a máquina 1C, o segundo processo onde está a máquina 2C e o terceiro processo onde está a máquina 5B. Para a saída de cada processo foi usado o módulo Leave, indicando a rota que leva para cada estação desejada. E para fazer o descarregamento para cada estação foi utilizado o módulo Enter. Com isso, para finalizar a construção do fluxograma, foi colocado o módulo Dispose. Na configuração do Create das engrenagens a cada 49 segundos chega uma entidade e o máximo de chegadas é 160. Já no módulo
Create das engrenagens B, a cada 1,5 minutos chega uma entidade e o máximo de chegadas é de 240. E foi necessário colocar um tempo para a chegada da primeira entidade, que ficou com 120 minutos. Como esse processo possui setups e inspeções, para isso foi utilizado o módulo Failure, para fazer com que a máquina pare por um certo tempo e fique o mais próximo do processo real. E a máquina 1C e a máquina 5B tem setups e inspeções, e já a máquina 2C ela só tem inspeções. E agora vamos ver a simulação inicial rodando na Arena. De acordo com o relatório gerado, a quantidade de engrenagens que entrou foi a que saiu, então ficou de acordo com o que desejávamos, né? E um ponto para se ter atenção é na utilização das empilhadeiras, que teve um uso de somente 20%. Esse processo ele apresenta 3 empilhadeiras, e de acordo com o resultado da simulação, mostra que não é necessária a existência dessa quantidade, e a nossa melhoria vai ser em cima disso. Devido ao uso das máquinas serem de extrema importância, não foi possível acrescentar e nem retirar nenhuma máquina do processo. Por isso, a gente resolveu retirar uma empilhadeira, já que a empresa estava com 3. E aí, essa empilhadeira ela foi utilizada durante 61% do processo. E a gente também verificou que apenas 3 funcionários eram o necessário para fazer a produção seguir, já que 2 ficariam para abastecer as máquinas, fazer o setup e inspeção, retirar a matéria-prima também, e um ficaria por conta da empilhadeira para movimentar dentro da fábrica. E aí, como não tem como cortar muitos custos ainda, então a gente resolveu adaptar os espaços da empresa, que tinham 4 espaços, sendo 3 cada um com uma máquina e um só para expedição. Então a gente viu que 2 espaços eram o suficiente, um para colocar as 3 máquinas e um para ficar a expedição. Com isso, a empresa ia reduzir os custos na hora de movimentar as cargas, além do trajeto ser um pouco menor também. Bom, então o grupo chegou à conclusão de que certamente o Arena ajudou a gente no nosso mapeamento do fluxo, além de nos mostrar alguns gargalos que tínhamos ali, algumas eficiências das máquinas. Tínhamos talvez um over assim, de funcionário, não precisávamos daquilo, até de empilhadeiras também. Apesar da limitação do Arena, em questão de ser uma parte gratuita, né, para estudante, ele tinha algumas limitações, mas isso atrapalhou um pouco, mas não tivemos algum problema em questão disso. Conseguimos ver as questões das melhorias também. O grupo até teve algumas propostas de melhorias sobre aplicar um VSM na fábrica, reduzir o número de empilhadeiras, que trabalhávamos com 3, precisamos trabalhar com uma que já era possível para reduzir. Ela já servia para fazer todo esse processo de movimentação da fábrica. 3 já seria excesso, seria gasto ter mais 2 empilhadeiras. Reduzir o número de funcionários também, mover as máquinas, deixar elas mais próximas da outra, e assim a gente poderia reduzir o tempo de movimentação dos funcionários e ajudar muito a gente na hora da fabricação, do lead time, reduzindo o tempo todo completo. Iríamos a apenas 2 partes da fábrica, não precisaríamos de usar todas, isso já seria
de extrema ajuda. E o Arena foi excepcionalmente bom para nos proporcionar isso, para podermos modelar e visualizar como seria um pouco essa melhoria, como era antes e o que poderíamos mexer ali sem atrapalhar o nosso fluxo, sem atrapalhar o nosso processo.